Esse primeiro exercício pede para você criar uma função para obter a quantidade de elementos existente em uma pilha. Mas aí tem uma restrição, né? Essa função deve ter complexidade constante, isto é, o tempo necessário para a função retornar o seu resultado não deve depender da quantidade de elementos existentes na pilha. E aí o exercício dá uma dica aqui para você pensar no significado do campo topo da pilha. Então, se você observar a implementação de uma pilha, né, pelo menos a implementação que a gente tem estudado aqui, a pilha ela é composta por um vetor de itens, né, e uma variável inteira chamada topo, cujo valor vai apontar para a primeira posição vazia daquele vetor de itens, ou seja, a posição na qual eu posso inserir um elemento. Então, quando a pilha está vazia, a gente acabou de criar a pilha, o valor dessa variável topo é inicializado com zero, ou seja, pilha vazia, nenhum elemento, topo vale zero. Depois que eu insiro um elemento nessa pilha, obviamente esse elemento vai ser inserido na posição zero do vetor, que era a posição anteriormente marcada pelo topo, e esse topo ele é incrementado, ou seja, o valor dele passa a valer 1. Então você pode notar, uma pilha com um elemento, o topo vale 1. E assim você vai ver que esse padrão se repete. Se eu adicionar outro elemento, então a pilha agora tem 2 elementos, o valor do topo passa a ser 2. Né? Dessa forma, a gente pode concluir que o valor do campo topo da pilha equivale ao número de elementos existentes nela. Sendo assim, para a gente criar uma função que obtém o tamanho, né, a quantidade de elementos de uma pilha em tempo constante, basta que a gente retorne o valor da variável topo que está armazenado nessa estrutura de dados. Então, para começar a implementação desse exercício, a gente vai aqui no arquivo de cabeçalho. Esses arquivos que eu estou usando aqui estão disponíveis lá no GitHub, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui e declarar essa função aqui no arquivo de cabeçalho. Então, eu vou colocar obter tamanho, passando como parâmetro a pilha que eu quero conhecer o tamanho. Né? É bom ressaltar a diferença aqui entre obter topo e obter tamanho. O obter topo, como a gente já viu, é uma função que retorna o elemento que está no topo da pilha sem removê-lo. Obter tamanho vai me devolver a quantidade de elementos que está em um determinado momento na pilha. Bom, feita a declaração aqui, então, no arquivo de cabeçalho, eu vou para o arquivo de implementação, né? A pilha CPP, e aqui eu faço realmente a implementação desse arquivo de cabeçalho. Bom, então, para obter o tamanho da pilha, como a gente viu, basta retornar o valor da variável topo dessa pilha. Mas antes disso, vamos fazer primeiramente uma verificação aqui para testar se esse parâmetro passado aqui, né, não é nulo. Né? Então, se o ponteiro que eu passar para o parâmetro aqui for nulo, então o programa vai abortar e não tem como continuar, porque tem algum erro de programação nesse programa que você está fazendo. Bom, se por acaso essa expressão aqui for verdadeira, então o programa vai continuar, e a única coisa que a gente tem que fazer então é retornar a variável topo dessa estrutura. Tá? Então, só isso, simplesmente isso. Bom, e como é que eu uso isso aqui? Como é que eu sei se está funcionando, se está tudo certo? Bom, a gente pode vir aqui no arquivo onde tem a função main, incluir a nossa biblioteca, né? Então a nossa pilha, nossa estrutura de dados, e a partir desse momento então eu posso criar uma pilha. Obviamente, se a pilha acabou de ser criada, ela tem que estar vazia, então o tamanho dela tem que ser 0, né? Então vamos testar aqui, vamos mandar imprimir o tamanho, obter tamanho da pilha P, e a gente espera que isso aqui, né, seja 0. Então, compilei, e na execução, olha lá, né, pilha tamanho 0. Bom, se eu empilhar alguns elementos nela, por exemplo, empilhar o elemento 1, 2 e 3, obviamente essa função tem que retornar um valor diferente, que no caso vai ser 3. Né? Então vamos ver se... Olha lá. Então, beleza? E é importante observar que essa função é extremamente rápida, ela não depende da quantidade de elementos que tem na pilha. Né?
ela simplesmente retorna o valor da variável topo. Então é assim que a gente usa essa função. E eu poderia usá-la para qualquer tipo de finalidade, né? Por exemplo, imprimir todos os elementos da pilha, ou imprimir uma quantidade de elementos da pilha, ou remover uma quantidade específica de elementos da pilha. Então eu posso usar ela para isso. Ok?